Boa noite. Tudo bem, irmãos? Tudo bem bom? Glória a Deus. Vamos iniciar então o momento, a continuação, a adoração ao nosso Deus. Por gentileza, pegue suas Bíblias. Nós abriremos em Salmos 59. Versículo 17. Diz assim: ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar em nosso Jesus. Senhor Deus, Pai, cremos, Senhor, que nada acontece por acaso, Pai. Tudo está sobre o teu governo, sobre o teu poder, Pai, sobre a tua justiça. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos oportunizou, Senhor, participar desse teu reino enorme, Pai, grande. Tu é majestoso, Senhor, tua soberania dura para sempre. Obrigado, Jesus. Cremos, Senhor, cremos que tu estarás conosco nesse momento e amanhã, Pai, pois tu é o nosso Deus de hoje, o nosso Deus de amanhã. Temos a plena certeza disso. Tudo está firmado em tuas mãos. Cantaremos louvores a ti, Pai. Em júbilos de alegria, Senhor, nós cantaremos, Pai. Em nome de Jesus, agradecido pelo que tu fez, Pai, por todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido então quem puder, se coloque em pé, cante louvores a nosso Jesus Cristo. Esse louvor, ele fala de uma verdade bíblica, que trata desse amor que nós acabamos de ler aqui em Salmos. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos ele se entregou, e agora, através desse amor, dessa graça derramada, ele nos convida, nos chama para perto. Cantaremos. Oh,
também entendendo a nossa esperança viva que irá acontecer, é a volta de Jesus Cristo. Aqui fala que ao Jesus que todos pensavam então que estava morto, né? Mas ressuscitou, voltou à vida. Então nós cantaremos a esse Deus que nós o amamos. Como te amamos, dia
esse louvor, eu só tenho a ti, ele para mim é muito forte também, essa verdade, esse momento que Deus nos fala assim: tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Gente boa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que bom que você está aqui essa noite. Creio que Deus preparou um tempo especial para nós.
Creio que Deus já esteve ministrando em seu coração através desses louvores, dessas músicas que cantamos acerca dele. Não há melhor maneira de pensarmos a respeito de nós mesmos, a não ser pensando acerca de Deus, porque é nele que está a nossa identidade. Então, que bom que você está aqui. Que bom que nós temos o privilégio de cantarmos músicas que apontam para Deus, porque é aí que nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que possamos abrir nosso coração para aquilo que Deus deseja falar conosco. Eu quero, antes de irmos para o sermão, tem 3 avisos que eu quero dar, que na verdade são avisos que já foi dado na semana passada. O primeiro deles é a respeito dos banheiros. O banheiro masculino, ele se tornou agora aqui um banheiro químico, desse lado aqui. Então você sai pela porta dos fundos, você dobra a esquerda de novo, você vai chegar aqui no banheiro. Então é o banheiro masculino. O banheiro feminino, e para as crianças, é lá na nossa casa. Então você sai aqui à direita, sai pela porta, você dobra a direita de novo, você vai ver na nossa casa, ali está a porta aberta, a luz acesa, você pode entrar lá. Então as mulheres utilizam aquele banheiro, os homens utilizam esse banheiro. As crianças também podem usar o nosso banheiro lá em casa, desde que acompanhadas pelos pais, pela mãe, enfim. Porque qualquer acidente que der, tem um adulto ali para ajudar a resolver qualquer coisa. Então nenhuma criança usa o banheiro de lá sozinho, tá bom? O segundo aviso também está atrelado às obras que nós estamos fazendo aqui na igreja. Se você, assim, é o mínimo de ligado, você percebeu que foi destruído toda essa parte aqui de trás, aqui do lado. Então nós estamos com bastante sujeira, bastante material aqui espalhado pelo pátio. Estamos em plena reforma, construção. Então tome cuidado para os seus filhos, para você mesmo não se machucar, não tropeçar, não cair. Redobre o cuidado, tá? Ao sair aqui, olhe bem onde você está pisando, para evitar qualquer acidente, tá bom? O terceiro aviso é a respeito do culto infantil. Por enquanto, então, o culto infantil está suspenso, porque não temos aonde fazer. Então, nós temos o berçário, que serve como socorro. Se o seu filho está muito agitado, seu filho não para quieto, vai para lá, conversa com ele, né? Talvez ele está dormindo, tem 2 berços lá que você pode largar ele lá, tá? O berçário é para isso, então, para o socorro. O berçário também é o lugar onde as mães devem amamentar os seus filhos. O berçário foi preparado para isso, tem uma poltrona bem confortável lá, para você amamentar seu filho. Então, por isso, se o seu filho está muito agitado, a gente pede para que as mães levem os filhos lá. Porque se levar o pai levar o filho lá, pode ser que tenha uma mãe amamentando lá, fica desconfortável. Então, vamos ter esse bom senso, tá? Só para evitar qualquer tipo de desconforto. Qualquer dúvida sobre isso, você pode procurar a Ana Clara, pode procurar a Vânia, e elas estarão esclarecendo todas as dúvidas para vocês. Ok? Diante disso, então, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, essa coisa poderosa que você tem nas suas mãos aí. Abra a sua Bíblia na carta de Tito, a carta que Paulo escreve a Tito. Vamos para o texto então, Tito capítulo 3, a partir do versículo 1. Tito capítulo 3, a partir do versículo 1, o texto nos diz assim: Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por todas as espécies de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, glória a Deus pelos mares da Bíblia, mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de
atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e espero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenado. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor nos ilumine essa noite. Abra o nosso entendimento. Mais do que entendermos com o nosso intelecto, com a nossa mente, com a nossa cabeça, que possamos entender com o nosso coração a Tua Palavra. Porque cremos, ó Deus, que ainda que aquilo que chegar aos nossos ouvidos, em algum momento a gente possa esquecer. Aquilo que o Senhor plantar em nossos corações, isso permanecerá para sempre. Como nós vimos na semana passada, a Tua Palavra não volta para Ti vazia sem cumprir o propósito pelo qual foi enviada. Nós cremos nisso, que a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra é transformadora. Então transforma-nos, molda-nos de acordo com a Tua vontade essa noite. Que possamos sair daqui essa noite diferentes da forma como a gente chegou. E que isso não seja só um pedido porque a gente sempre faz esse tipo de pedido. Não, que esse seja o desejo do nosso coração. Sermos mais parecidos contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Para quem gosta de anotar, o título do sermão dessa noite é Bondade e Amor de Deus. A ênfase desse texto é essa. O texto ele trata, nós vamos passar aqui por 3 pontos dentro desse texto, dessa perícope, mas o que está em ênfase aqui no texto é a bondade e o amor de Deus. Obviamente que esse texto não esgota esse assunto. Há tanto mais para conhecermos sobre a bondade e o amor de Deus, isso é fato. Mas nós vamos meditar um pouquinho acerca disso. Mas antes de entrarmos no texto e começarmos a fazer as considerações, eu gostaria de compartilhar com você uma situação. Na segunda-feira, nós fomos a Itaara, no acampamento Batista Gaúcho. Tinha um encontro de pastores da Jubars, Juventude Batista do Rio Grande do Sul, e nós fomos para lá. Um pouco depois de Coronel Lagos, nós encontramos, no sentido contrário, uma van capotada, tombada. E eu acredito que fazia no máximo uns 5 minutos, eu acredito que aquilo tinha acontecido, porque ainda ninguém tinha parado. Eu penso que se tivesse tanto tempo, mais pessoas já estariam paradas ali. Então nós passamos, fomos os primeiros a parar para prestar socorro, ligar, enfim. Nós paramos um pouco mais para baixo, além da curva, outros carros começaram a parar atrás. Então eu fui o primeiro que desci, estava chovendo. Aí eu bati no vidro de uma outra van que parou, que era uma van da prefeitura. Eu imaginei, o cara conhece os trajetos, os quilômetros que a gente está. Pedi para ele ligar então para a polícia, para informar, saberia informar melhor o local que a gente estava. E aí eu cheguei lá e chegamos perto, muitas pessoas desceram, nos aproximamos então da van, e estava o senhor, Silvio, o nome dele, em pé, dentro da van tombada, e ele em pé. Estava bem, eu tinha tirado o cinto, graças a Deus, foi prudente, estava de cinto de segurança, e estava atordoado dentro da van. E aí nós conseguimos então arrancar o para-brisa para ele sair dentro da van, poder respirar um pouco. E ele estava nervoso e procurando o telefone dele. O telefone
não sei como eu reagiria numa situação dessas. Ele não sabe como cada um de nós reagiríamos numa situação dessas. Mas eles estavam procurando o telefone dele. O problema é que a carga que eles estavam transportando na van era de lixo eletrônico, que ia para reciclagem. Então tinha muita carcaça de celular, espalhada por toda a van, por todo o asfalto, tinha muita carcaça de celular. Nunca que a gente achava o celular do Silvio. Mas aí nós estávamos ali, tentamos ajudar a procurar, mas sem sucesso, tentamos ligar, sem sucesso. A polícia logo chegou, graças a Deus ele não se machucou. O ponto é, depois que eu entrei no carro, e durante essa semana pensando muitas vezes, essa cena me veio muitas vezes na cabeça, e eu fiquei pensando, será que o Silvio merecia isso? Será que o Silvio merecia ter se acidentado? Será que o Silvio merecia ter passado por esse susto? Porque foi um susto. Quando todos já tinham se dispersado, ido embora, como eu comentei, estava chovendo, então as pessoas não ficavam muito tempo. Quando perceberam que estava tudo bem, logo foram embora. Eu cheguei perto dele com o guarda-chuva, abracei ele, abracei firme ele e disse assim, eu não lhe conheço. O que eu sei é que Deus acabou de me dar uma nova chance. Eu não sei onde o senhor mora. O que eu sei é que para onde o senhor voltar, o senhor precisa procurar uma igreja e entender que Jesus tem um plano para a sua vida. Há algo de Deus para a sua vida. Grave isso no seu coração. Eu não me preocupei em dizer mais palavras ou tentar dar base bíblica sobre o Evangelho ali para ele, porque ele estava completamente atrapalhado. Tanto é que eu abracei ele, abracei firme, porque ele estava inquieto, indo para lá e para cá. Mas depois eu fiquei pensando, será que ele merecia isso? Quando acontecem coisas ruins na nossa vida, e isso é bem comum, nós enfrentarmos situações ruins, na maioria das vezes nós nos perguntamos, será que eu merecia isso? Ou acontece na vida de outra pessoa, será que aquela pessoa merecia isso? Conhece aquele rapaz, aquela moça trabalhadora, né? Aquele rapaz trabalhador, que faz de tudo para ser um ótimo funcionário, ele demite ele. Enquanto isso, aqueles que ficam dando nó cego estão lá dentro da empresa, sendo promovidos. Aí pensa assim, nossa, eu não merecia isso. A gente se questiona. Diante das coisas ruins que nos acontecem, nós questionamos se nós merecemos. O engraçado é que quando as coisas boas acontecem com a gente não questiona se merece. A gente só abraça e diz, oh, obrigado por isso. Né? A gente só agradece. Não importa se eu mereço ou não. Veio uma coisa boa, eu abraço. É engraçado pensar um pouco sobre isso. Afinal, nós merecemos coisas boas ou coisas ruins? Há um momento, um episódio nessa leitura, mais especificamente em João capítulo 9, do versículo 1 a 3. Jesus, com seus discípulos, encontra um cego de nascença. A pergunta dos discípulos para Jesus é, mestre, quem pecou? Ele, o cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus diz, nem ele, nem seus pais. E isso aconteceu para que se manifestasse na vida dele a glória de Deus. Jesus tira a questão de que há um merecimento por trás de uma coisa boa ou de uma coisa ruim, mas que no fim último, Deus está trabalhando em todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que se nós fizermos coisas ruins, escolhermos o caminho do pecado, nós não vamos, bem merecido, sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu também não estou dizendo que Deus não é um Deus que recompensa as nossas boas obras, quando feitas com intenções corretas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero levantar a questão aqui é o que nós merecemos. O que eu e você merecemos. São coisas boas ou são coisas ruins? É Deus que de forma soberana estabelece e age em todas as coisas. E isso para o nosso bem. Nós vimos essa verdade no texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Um texto tão conhecido, mas ao mesmo tempo parece ser tão negligenciado. Porque quando as coisas começam a dar errado, a gente já começa a achar que Deus nos esqueceu. A gente começa a tratar Deus como se fosse homem, como se fosse um humano. Alguém que de repente num dia está de mau humor e resolveu avacalhar com a nossa vida. Hoje Deus resolveu ferrar comigo. Hoje Deus não está bom na cara, os anjos tiraram ele para louco e Deus resolveu virar minha vida por toda a cabeça. Talvez não é com essas palavras que você pensa, mas quantos de nós, no íntimo do nosso coração,
muitas vezes não alimentamos esse sentimento de que Deus nos esqueceu, ou de que nesse detalhe da nossa vida, Deus não está. Quando na verdade esse texto é muito precioso porque ele nos ensina que Deus age em todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas, e isso para o nosso bem. Deus quer o teu bem mais do que tu mesmo. Primeiro, porque Ele sabe o que é o teu bem mais do que tu mesmo. Segundo, porque hoje tu acha que uma coisa é boa e na verdade não é. Já pensou se Deus te desse tudo aquilo que tu queria com os teus 12 anos de idade? Para os mais velhos, obviamente. Aonde tu estaria hoje? Já pensou se Deus te desse tudo o que tu já pediu? Talvez você estaria perdido. E esse talvez vem um recheio de com certeza você estaria perdido. Pelo menos a respeito da minha vida eu posso afirmar isso. Se Deus tivesse me dado tudo aquilo que eu já pedi para Ele, com certeza eu estaria perdido. Que bom que é o nosso Deus. Que bom que Deus não escuta e atende, me dá tudo aquilo que eu peço. Que bom isso. Que bom que muitas vezes Deus me fez quebrar a cara. Que bom que muitas vezes Deus me fez sofrer para aprender dos seus preceitos, dos seus mandamentos. É o que nos ensina o Salmo 119, versículo 71. Foi bom para mim ter sofrido, porque assim eu pude aprender dos teus mandamentos. O sofrimento que vem de Deus é bom. Deus age em todas as coisas. Deus não apenas permite, mas Ele está ativo, atuante, presente em todo sofrimento. Em toda lágrima, Ele está presente. E Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Precisamos confiar nisso, irmãos. Precisamos nos lembrar que nós temos um Deus que é bom e que é amoroso. Pois bem, diante disso já não faz sentido mais nós nos perguntarmos tanto o que nós merecemos ou não merecemos. Porque no fim das contas o que a gente merece, vamos falar sério, é o inferno. O que nós merecemos é isso. O que eu mereço é o inferno. O que você merece é o inferno. Você que está respirando aí, o que você merece, assim como eu, é o inferno. O texto aqui de Tito, a carta que Paulo, então inspirado pelo Espírito Santo, é claro, escreve a Tito, ele aborda algumas questões, e essa perícope, como eu disse, eu quero separar em 3 pontos. E a primeira é que Paulo trata aqui sobre o governo terreno. É muito oportuno falarmos sobre isso nesse momento, entendendo que daqui uma semana estaremos nesse momento. Alguns estarão felizes porque seus candidatos foram eleitos, outros estarão tristes porque seus candidatos não foram eleitos. Mas eu creio e espero e oro para que todos nós estejamos cheios de esperança, sabendo que nós temos um rei muito maior do que qualquer um que possa assumir qualquer esfera do governo da nossa sociedade. Mas o primeiro ponto, então, que eu quero falar com vocês está aqui no versículo 1 e versículo 2, que diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e sejam sempre prontos para fazer o que é bom. Qual é o contexto da época aqui? Creta, o lugar que Paulo tinha deixado Tito, esse jovem pastor, para cuidar do que precisava ser colocado em ordem, para estabelecer uma liderança ali. O contexto político da época era que Creta estava sob domínio do Império Romano, mas era um domínio assim de forma relutante. Explico. O Império Romano tinha dominado, era o maior império da época, tinha dominado aquele lugar. Aquele povo, ainda que tivesse se rendido, eles eram relutantes. E no meio desse povo que relutava, que não aceitava ser subjugado, que não aceitava ser governado por um outro império, havia cristãos ali no meio. Havia novos convertidos ali no meio, com certeza. É interessante que, e esse detalhe, eu fiquei sabendo ainda hoje, os cretenses, os habitantes desse local, eles tinham a fama de ser mentirosos. Tanto é que os gregos criaram um novo verbo. Essa palavra, esse verbo não existia. Eles criaram um novo verbo, o verbo era cretizar. É daí que vem a nossa palavra cretino. Mentira. É daí que vem a palavra sincretismo, onde tu mistura várias verdades e o que tu tem no fim é uma mentira. Então esse povo era conhecido
desse lugar. Era um povo trabalhoso. Mas Paulo escreve aqui. A palavra de Deus aqui nos ensina, nos lembra que as autoridades foram estabelecidas pelo próprio Deus. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. É o que o texto está nos dizendo. Romanos capítulo 13, no versículo 1 e 2, vai dizer: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. É o que a Bíblia está nos dizendo. Caso você esteja duvidando e você não abriu, Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Deus, foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Perceba, as autoridades, os governos na época e hoje também não foram apenas permitidos por Deus, mas estabelecidos por Deus. Não importa se lado A, lado B ou lado C será eleito na semana que vem. Deus não perdeu o controle ou simplesmente permitiu porque não consegue influenciar nisso. Não, Deus é aquele que estabelece as autoridades. É Deus que estabelece o governo. Não importa se um diz que é mais de Deus e o outro diz que é mais do diabo, e o outro diz que não quer nada com nada, não importa. Deus é soberano em todas as coisas. É claro que você deve votar com consciência. Você deve votar com aquilo que você acredita que é o melhor para a nação. O erro, muitas vezes, dos cristãos, e nós vimos isso muito dentro do auge da pandemia, é que houve muitos cristãos que pensavam só em si. Muitas vezes nós pensamos, não, eu vou votar em alguém que diz que é crente, porque dele vai ajudar os crentes. A partir do momento que nós precisarmos de um político para nos ajudar, nós já perdemos o significado do que é ser cristão. Em nenhum momento da história nós vamos ver a igreja de Jesus dependendo do governo. Em nenhum momento da história nós vamos ver a igreja precisando pedir favor para o governo, ou tendo que pedir perdão para o governo, como circulou um vídeo há algumas semanas aí nas redes sociais, de um pastor dizendo que a igreja brasileira deveria pedir perdão para determinada pessoa, para determinado candidato. Isso é lixo. Isso é lixo. O que nós temos que ter em mente é que todos os governos foram estabelecidos por Deus. Não importa qual vai ser eleito. Você deve votar com a sua cidadania, honrando a sua cidadania, dentro daquilo que você acredita que é melhor para você, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Você não deve votar de forma egoísta. Usei esse exemplo em outro momento. Vou eu lá, na hora de votar, eu digo assim, eu vou votar num deputado que, porque ele é moreno, ele disse que vai defender os direitos dos negros. E como eu sou mais escurinho, então eu vou votar nesse cara, porque esse cara vai ajudar. Eu não estou sendo um cidadão. Eu não estou sendo um crente em primeiro lugar. Eu estou pensando só em mim. E o próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito disso, que aquele que quiser salvar a sua vida vai fazer o quê? Vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por causa do nome dele, vai salvar. Esse vai encontrar a vida verdadeira. E o que é perder a vida por causa do nome de Jesus? Se não se entregar em favor do nosso próximo. Por que então que diante das eleições do meu voto eu vou pensar só em mim? É interessante que quando a gente começa a falar sobre essas coisas, tem grande chance de ter dois grupos aqui. Aqueles que estão pensando assim, eu acho que o pastor é daquele fulano lá. E o outro está pensando, não, eu acho que o pastor é daquele fulano lá. Se você está pensando que eu sou de Jesus, você acertou. Meu coração não pertence a ninguém. Meu coração pertence ao Senhor Jesus Cristo.
Ah, o pastor está falando essas coisas porque está querendo influenciar. Eu quero influenciar você a, como crente, botar como um cidadão íntegro, correto, dentro daquilo que você acredita que é o melhor. Não venda, não negocie, não pense só em si. Vote com consciência e entenda que é Deus que não só permite, mas também como estabelece as autoridades. O texto de Atos, capítulo 5, versículo 29, nós vemos o contexto ali de Pedro e os apóstolos, sendo assim, vai dando uma prensa neles. Vou usar aqui a versão NVT, nova versão do Tito. Foi dando uma prensa nos apóstolos lá, dizendo assim: ó, escuta aqui, chega desse negócio de falar de Jesus. Não pode mais falar de Jesus, não pode mais falar do Evangelho de Jesus. Se vocês não fazerem, nós vamos matar vocês. Nós vamos bater em vocês. A resposta, cheia de fé, coragem, ousadia do Espírito Santo de Pedro e dos apóstolos, encontramos isso em Atos 5:29, nos importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Enquanto o império, o governo, as autoridades estavam tentando dizer que eles não podiam pregar, que é muitas vezes o medo de muitos. Se tal governo se eleger, vai ficar mais fácil. Se tal governo se eleger, vai ficar mais difícil. Gente, o que vai ficar mais difícil? O que vai ficar mais fácil? Há um dizer circulando por aí que eu não concordo, e não concordo com força. A gente precisa falar sobre política hoje para falar sobre Jesus amanhã. Não, a gente tem que falar de Jesus hoje para falar sobre Jesus amanhã. Nós não precisamos da política. Nós não precisamos levantar bandeira nenhuma. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. A nossa bandeira, como Moisés, em certo momento no Antigo Testamento, nosso Deus é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa pátria. Nós pertencemos a outro lugar. Nós não somos daqui. Então, em nome de Jesus, não coloque sua esperança em governos terrenos. E não importa o que lei que for aprovada, não importa o que vier a acontecer, a nossa obediência em primeiro lugar é ao Senhor. É o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus Todo-Poderoso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então não é que você vai procurar o pior candidato para votar nele, mas entenda, não é, a nossa vida não vai ser tranquila por causa do candidato, não está apenas atrelado a isso. É claro que determinados candidatos podem tornar a nossa vida melhor, mais fácil. E a ideia é que você vote assim. Ninguém está pedindo e dizendo para você que você tem que votar no pior que você achar. Não é isso. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados em quem a gente vai votar, em conhecer a campanha, em conhecer o plano eleitoral, o que essa pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer. A gente está tão preocupado em fazer campanha para os outros, em botar bandeira no carro, em botar adesivo no carro, na porta, na casa, fazer mil e uma coisas, e gasta tão pouco tempo orando por isso, orando pela nossa nação, orando pelos governos, orando. Então, o meu conselho, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia instrui, o princípio que nós encontramos na Escritura é ore. Ore pelos governantes. Ore pelos governantes. Peça que Deus abençoe eles, que Deus dê sabedoria sobre eles. Derrame sabedoria sobre eles. Há uma graça comum que Deus derrama sobre as pessoas, sobre essas autoridades, sobre esses governantes que muitas vezes nem são crentes. E que às vezes são até melhores profissionais e políticos do que aqueles que levantam uma bandeira, que dizem que são cristãos. Então procure. Vá, hoje tem muita coisa, é claro que a gente acaba ficando refém da mídia. E não sabe hoje o que é verdade, o que é mentira. Infelizmente o cenário político do Brasil é mais preocupado em atacar um ao outro do que propor exatamente aquilo que quer para a nação.
Mas se você tiver um pouquinho de vontade, se está tão preocupado, vá procurar. Tem muita gente boa, confiável, falando sobre essas coisas. Vá procurar. Vai entender as ideologias que tem por trás. É claro que nós não vamos votar em pessoas, em ideias, em opiniões que claramente vão contra a Escritura. Por exemplo, eu me candidato então a presidente, e eu digo assim, eu acredito que a partir de hoje, se baterem no carro no trânsito, aquele que foi vítima, aquele que está certo, pode matar o que está errado. Eu estou usando exemplo extremo. Mas já pensou, você vai votar no assim? É claro que não, porque isso vai contra um princípio bíblico muito claro. Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Escritura, a Palavra de Deus. Porque a Escritura é a Palavra de Deus que vai definir a nossa moral, a nossa ética. E aí então, com os olhos, com as lentes da Escritura, nós vamos conseguir olhar e avaliar então os candidatos em quem a gente vai votar. Tem gente que vai votar num, tem gente que vai votar no outro, tem gente que vai votar no outro, tem gente que nem vai votar, vai ficar em casa e vai pagar multa. No fim das contas, no domingo nós vamos estar aqui celebrando o culto e louvando o Rei dos Reis, ou o Presidente dos Presidentes. Gente, algo muito mais do que isso. Mas nós não podemos descartar a nossa responsabilidade como cidadãos aqui nessa terra ainda. No exílio da Babilônia, Jeremias escrevendo a sua carta, lá em Jeremias capítulo 29, nós vemos Jeremias dando um conselho para o povo: trabalhem, construam casas, se multipliquem, orem pela prosperidade dessa terra, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa terra. Então é só um louco, um maluco que vai olhar e vai pensar assim: não, eu vou votar no pior, porque eu quero o pior para o meu Brasil, eu quero o pior para o meu estado, eu quero o pior para a minha região. Ninguém vai fazer isso. Nós devemos lutar, claro, por uma sociedade cada vez mais justa para todos, mas entender que isso não é a coisa mais importante das nossas vidas. E no meio dessa discussão toda, surgem de fato discussões, brigas, calúnias. E o versículo 2 começa a falar sobre isso. Mais uma vez, de forma categórica, diz: não calunie ninguém, não difame ninguém, não invente mentiras sobre ninguém. Às vezes tu recebe um vídeo lá no WhatsApp que claramente é uma montagem, que claramente é mentira, e você fica compartilhando. Não calunie ninguém. Talvez você descobre que o teu irmão vai votar em alguém que você não vai votar, que você fica dizendo: ó, irmão, coitado, sabe de nada. Nem crente deve ser. Eu não lembro onde a Bíblia diz que ser de algum determinado partido é o que define se nós somos crentes ou não. Até onde eu sei, é se cremos que Cristo morreu por nós na cruz. Não calunie ninguém, não difame ninguém, não desmereça ninguém. Pelo contrário, sejam pacíficos. Eu vou votar em tal, tu vai votar no outro? Tudo bem, meu irmão, dá um abraço. Construam pontes. Não construam abismos, paredes entre vocês. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não é brigando que iremos convencer as pessoas disso ou daquilo. E mais uma vez eu quero repetir aqui algo que eu disse em outro momento. Talvez você ouve tudo isso e pense assim: pastor, nada a ver isso que o senhor está falando. Eu estou bem tranquilo com isso, que bom. Mas provavelmente tem pessoas que estão aqui na nossa igreja que não estão bem tranquilas com isso. Provavelmente tem pessoas na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho que não estão bem tranquilas com isso. Então, ainda assim, isso que nós estamos ouvindo é para você, para que você ensine a outros, para que você transmita o ensinamento bíblico para outros. Devemos ser mansos nessas situações. Talvez justamente por você não querer tomar partido público, não querer brigar por nenhum partido, vão chamar você de covarde, vão chamar você de isentão, vão dizer que você está fugindo da luta. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos brigar por causa disso? Sejam mansos, como todos. E gente, a mansidão não é um atributo natural. A nossa reação é sempre ser bravo. Cutuca a gente responde de um jeito ou do outro. Mas a mansidão não é um atributo
de nós, é graça de Deus. Nós precisamos entender que ser manso nessas horas não é ser frouxo. Também ser manso não é ficar impassível, ficar indiferente diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido ou covarde. Ser manso não é manter a paz a qualquer custo. Não existiu ninguém mais manso do que Jesus Cristo. Mas todos nós lembramos daquele momento. Jesus com um chicote na mão, entrando no templo e botando todo mundo para correr. Quando estavam usando o templo para comercializar, para ganhar dinheiro. E ele pega aquele chicote e bota todo mundo para correr. Deu, acabou a brincadeira. Essa casa é para ser conhecida como casa de oração. E ele foi manso. Ser manso não é manter a paz a qualquer custo, mas é entender qual briga ele está. E essa briga que muitas pessoas nas últimas semanas têm entrado, não é uma briga que eu e você, como crente, devemos aqui. Não é algo que vai iluminar a glória de Cristo. Pelo contrário, vai exaltar pessoas, partidos. No versículo 1 e 2, nós vemos o texto falando sobre o governo terreno. Mas aqui no versículo 3 até o versículo 8, esse é o segundo ponto, nós vemos que aqui é falado então sobre o governo eterno. Eu acho fantástico como Paulo, mais uma vez, nós precisamos entender, inspirado pelo Espírito de Deus, mas eu acho fantástico como a palavra de Deus, ela fala sobre essa ideia, a política terrena, o governo terreno, e logo depois traz a realidade do governo eterno. Versículo 3 diz: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Do versículo 3 ao 8, nós teremos o que o grande escritor John Stott vai dizer como a maior concentração de verdades sobre a salvação. E ele pontua 6, e eu quero passar por esses 6 pontos rapidamente com você, para entendermos aqui que a importância, a Bíblia nos traz verdades tão preciosas acerca da salvação, logo depois de falar sobre o governo dessa terra. E a primeira verdade está aqui no versículo 3, que é a necessidade da salvação. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Houve um tempo que nós também éramos assim. Vivíamos enganados, escravizados por toda a paixão. Essa época onde as paixões políticas estão muito evidentes. Mas talvez, na sua época, a sua época de morte, a época que você estava morto nos seus pecados, que Cristo ainda não tinha te encontrado, ou essa época ainda é real para você, você ainda não creu no Evangelho, você ainda não rendeu seu coração a Cristo, talvez você ainda vive enganado e escravizado por paixões desse mundo. Você ainda é alguém desobediente, você ainda vive na maldade, na inveja, sendo uma pessoa detestável e odiando os outros. Porque nós éramos assim. Porque houve um tempo que cada um de nós também éramos assim. É que existe a necessidade da salvação. Versículo 3 aqui, ele traz um retrato da nossa feiura. Traz um retrato do nosso pecado. Ninguém pode dizer, não, eu nunca fui assim. Não foi assim nessa área. Você era feio em outra área. Nós temos, da mesma forma, nós somos pecadores, nós somos... O pecado nos afetou completamente, o pecado nos depravou de forma completa, não há nada de bom em nós, por isso nós precisamos ser salvos. A Escritura nos traz aqui considerações acerca desse governo terreno, mas logo após ela nos lembra que há um governo mais importante do que esse é o governo eterno. Fala sobre a necessidade da salvação. Houve um tempo que nós também éramos assim. Talvez esse tempo, para alguns, é hoje. Talvez enquanto você está aqui hoje ouvindo sobre a palavra de Deus, você está assim, viajando.
Você está tão concentrado que você já está contando as moças que passam na tua frente. Você ainda não entendeu o que ele está falando. Enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou pregando, enquanto os seus irmãos do seu lado estão com a Bíblia aberta, ouvindo, lendo, anotando a palavra de Deus, você está assim, que lástima. É por isso que nós somos tão apegados às coisas dessa terra. Porque quando a palavra de Deus é pregada, nós não abrimos os nossos olhos e empregamos toda a nossa força para entender. É porque nós achamos que o Evangelho, que esse governo eterno, é uma coisa que vai acontecendo adiante da frente. E não no nosso dia a dia. É por isso que a sua vida espiritual está com teia de aranha. É por isso que você não sente vontade de Deus. Você não sente fome de Deus. Porque você só está aqui. Você não veio de verdade. A necessidade da salvação. Todos nós precisamos ser salvos. Todos nós estávamos perdidos. Sem Jesus, o inferno é a nossa realidade. Sem Jesus, nós estamos perdidos, irmãos. Não resta salvação fora de Jesus. Não resta. Não importa quem, como ou quando veio dizer outra coisa. Anátema, diz Paulo. Qualquer um que vier pregar outro evangelho. Um anjo descer do céu e pregar outro evangelho. Anátema. Não existe outro nome que devamos ser salvos a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é mais uma mensagem, isso é a mensagem do evangelho. O evangelho que você creu para ser salvo é o mesmo evangelho que você precisa continuar crendo. É o mesmo evangelho do qual você precisa continuar se alimentando todos os dias da sua vida. Senão você vai naufragar na sua fé. Você vai desanimar. E bem ligeiro você vai achar outros culpados. Porque se tem uma coisa que a gente é bom, é de botar a culpa nos outros. Uma frase que eu ouvi uma vez e me marcou bastante. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Nós temos muitos argumentos. O louvor não é bom, a palavra não é boa, eu não gosto do pastor, eu não gosto dos irmãos, eu não gosto da igreja, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nós precisamos ser salvos. Mas da onde vem essa salvação? O versículo 4 nos traz a próxima consideração, a origem da salvação. O texto diz que todos nós, houve um tempo que todos nós estávamos perdidos. Mas, diz o versículo 4, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Quando da parte de Deus, a salvação vem da onde, gente? A salvação vem de Deus, a salvação vem do nosso Senhor dos céus. Do início ao fim, a salvação é uma ideia e uma execução de Deus. Ninguém se salva por si só. Na cruz nós vemos um Cristo crucificado bradando, está consumado. Está feito. Está pago. A salvação do início ao fim é uma ideia de Deus. O amor foi amoroso. Aquele que é bom foi bondoso para conosco. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Aqui está a origem da nossa salvação. O amor e a bondade de Deus. Se você está aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, você que é filho, você que é filha de Deus, atente para isso. Se o seu coração foi iluminado, se a luz de Cristo brilhou, resplandeceu no teu coração, se você crê no Evangelho, é porque Deus, o nosso Salvador, derramou amor e bondade sobre a sua vida. Não é porque você é bom, mas é porque Ele, a explicação da nossa salvação não está em nós, mas está naquele que é amoroso e bondoso. Você consegue experimentar esse amor hoje? Você consegue viver esse amor hoje? Você consegue olhar para o seu coração e dizer: sim, eu fui alcançado por isso. Sim, Deus, obrigado, porque o Senhor, que é amor, derramou seu amor sobre mim. O Senhor, que é bom, derramou sua bondade sobre mim.
A origem da salvação é Deus, não é nós. Nós temos a necessidade da salvação, mas a origem da salvação é Ele. A terceira consideração que eu quero fazer sobre a salvação é sobre a base da salvação. E para isso nós vamos pular lá para o versículo 7, a parte A do versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça. Essa é a base da salvação. Esse é o fundamento da salvação. A justiça de Cristo foi imputada em nós. Eu sei que a palavra imputada, imputação, não é uma palavra comum aos nossos ouvidos, mas amputação é uma palavra mais comum. Na TV, pelo menos, todos nós já ouvimos alguém que sofreu um acidente e precisou ter um membro amputado, porque perdeu aquele membro. O perna, o braço, foi amputado. A imputação é o contrário de amputação. Amputação tira, e imputação coloca. A imputação da justiça de Cristo em nós, na cruz, por sua graça, a justiça dele foi imputada em nós, foi colocada em nós. Já não é a nossa justiça, não é o nosso certo e o nosso errado, não é as nossas obras, é a justiça dele. É porque ele viveu uma vida perfeita, e na cruz, pela fé, então nós cremos no seu sacrifício, e a sua justiça é imputada em nós. Essa é a verdade que deve nos trazer segurança quanto à salvação. Cristo nos justifica. Ele nos torna, então, através da sua justiça em nós, aceitáveis a Deus. Porque muitas pessoas têm medo. E é um medo interessante de se ter. De chegar diante de Deus e ser rejeitado. Imagina, você chegar lá diante de Deus, enxergar Jesus recebendo uns quantos, chegar na tua vez, Jesus diz: aparta-te de mim, eu não te conheço, você que pratica a maldade. É um medo que nós precisamos ter. Tem medo que faz sentido a gente ter. Se você tem medo, se você não sabe nadar, tenha medo d'água. É um medo interessante de ter. Preservar a tua vida. Agora, aquele que crê em Cristo, que entende que a justiça, que a obra de Cristo perfeita recai sobre a sua vida, esse pode ter a segurança de que ele vai chegar diante do seu Senhor e terá ele de braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, muito bem, servo bom e fiel, entra, participa da alegria do teu Senhor. Essa é a nossa segurança. Você crê em Cristo, então você foi justificado por Ele. Um grande teólogo disse certa vez que nós estamos seguros não porque seguramos firme em Jesus, mas porque Ele nos segura firmemente. Porque todos nós que estamos aqui, em algum momento, nós já soltamos. Mas o nosso Senhor, que nos justifica, nos segura. O nosso Senhor que nos justifica tem nos preservado e tem feito a gente perseverar na fé. Qualquer pessoa com o mínimo de honestidade chegará diante de Deus e poderá afirmar: eu não fiz por merecer. A base da salvação é o que Cristo fez por nós. A quarta consideração sobre a salvação é o meio da salvação. A base é a justiça de Deus, a justiça de Cristo na cruz. Agora, o meio da salvação, nós encontramos no versículo 5 e versículo 6, que diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por algo que nós fizemos, mas é pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo que vai tornar pessoal o nosso relacionamento com Deus. João capítulo 16, do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos encontrar a seguinte verdade: que é o Espírito Santo quem nos convence
Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo não creu nele. Da justiça, porque Jesus morreu em nosso lugar. Do juízo, porque o príncipe desta era já foi condenado. Satanás já foi derrotado. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o vencedor. Ele é o Senhor dos Exércitos, que não perde nenhuma guerra. É o Espírito Santo quem vai tocar nos nossos corações e vai operar então, vai fazer essa obra de regeneração, vai fazer esse lavar regenerador e renovador em nosso coração. Você já foi alcançado pelo Espírito Santo? A obra do Espírito Santo já alcançou o teu coração? Você consegue olhar para a sua vida e perceber que houve um tempo que você era uma coisa e houve um tempo que você agora é outra coisa? E o que aconteceu entre uma coisa e outra é Jesus. O Espírito Santo te encontrou e te convenceu que você era pecador. Te convenceu que você precisava de Cristo. Te convenceu que continuar nesse mundo é condenação na terra. É o Espírito Santo que vai fazer do seu coração. Não sou eu. O meu trabalho é pregar. E não só de público, mas com todas as pessoas com quem eu converso. Da mesma forma que o seu trabalho é pregar. A nossa missão é pregar o Evangelho para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que não conhecem a Cristo. O nosso papel, então, nesse sentido, é levar a mensagem aos ouvidos das pessoas. E o Espírito Santo vai transformar o coração delas. Você crê nisso? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Que ela é viva e é eficaz? Você crê que é o Espírito Santo que vai transformar, vai salvar pessoas? Se você crê, então pregue o Evangelho. A quinta consideração é sobre o propósito da salvação. E para aqueles talvez que pensaram, eu devia ter começado a anotar no início. Me pede depois do privado que eu passo para você o esboço. A quinta consideração é sobre o propósito da salvação. No versículo 7, na parte B, então do versículo nós temos: nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esse é o propósito da salvação. Há facetas, há relances da vida eterna que nós iremos experimentar aqui e agora. A vida eterna começa aqui e agora. Nós podemos experimentar, é claro, não na sua totalidade, mas apenas em parte. Nós podemos experimentar do relacionamento pleno e perfeito que teremos um dia com Deus no céu. Mas ainda hoje é possível experimentarmos aquilo que a Bíblia chama do fruto do Espírito. É possível nós experimentarmos do amor, da paz, da alegria. É possível nós experimentarmos do domínio próprio. É possível nós lutarmos contra o pecado. É possível, meus irmãos. Podemos sim experimentarmos parte da realidade da vida eterna aqui e agora. Mas nós não devemos nos apegar apenas nas coisas desse mundo, nem mesmo nas bênçãos temporais que podemos receber aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, não, a vida aqui está tão boa com Jesus, quero mesmo é que ele demore para voltar. Está tão bom? Então vou ficar aqui, a vida está boa, não estou sofrendo, tenho meu dinheiro, tenho meu emprego, tenho meu carro, tenho minha família, está tudo ótimo. É por isso que muitas vezes, segundo o grande homem de Deus do passado, Leonardo Ravenhill, nós temos tão pouco utilidade para o céu, porque estamos tão envolvidos com as coisas da terra. Meus irmãos, nós precisamos voltar nossos olhos para aquilo que é eterno. Nós precisamos parar de ficarmos contentes com as bênçãos terrenas. Não estou dizendo que você não deve se alegrar com isso, não é isso. Eu estou falando sobre contente no sentido de ter contentamento, de dizer assim, não, tá bom. Deus me abençoou aqui, minha vida está boa, Deus chega, não quero mais nada. Não há mais para vivermos. Filipenses capítulo 3, 20 vai nos dizer que a nossa pátria não é daqui. A nossa cidadania é dos céus. É de lá que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor, para nos buscar, para habitarmos com Ele para sempre. Por que então vamos viver tão apegados às coisas dessa terra? Por que então vamos viver tão apegados com os nossos objetos, com os nossos bens materiais?
Por que ficar tão apegado ao dinheiro? Esse mamão desgraçado que habita no teu bolso. Manda ele embora em nome de Jesus. Invista em coisas eternas. Teus recursos, teu tempo, tua vida, tuas lágrimas, teu sofrimento, invista em coisas eternas. Esse é o propósito da salvação. Em fazer a gente se voltar para aquilo que é eterno. O grande reformador da segunda geração, João Calvino, disse: se o céu é a sua pátria, o que é a terra? Senão o seu exílio. O que é a terra? Senão o tempo onde até a gente pode experimentar umas coisas boas. Mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. Nós devemos ansiar por esse dia. A sexta consideração sobre a salvação é a evidência da salvação. No versículo 8, nós encontramos: fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A evidência da salvação. Uma das evidências da salvação é a prática das boas obras. Prática. Sabe quando alguém chega para você e pergunta assim: você pratica algum exercício? Aí você pensa assim: bom, ano passado eu dei 2 voltas lá na Cícera. Então sim, pratica o exercício. Claro que não. Você não pode dizer que você pratica exercício. A prática das boas obras não é ano passado pastor nem estava, ano passado eu dei 5 pila para um cara que não podia. Sou dedicado à prática das boas obras. Prática é algo constante. Prática é algo diário. É algo que faz parte da nossa vida. Uma das evidências da salvação é a prática das boas obras. Meus amados irmãos, o que nós precisamos fazer para ser salvos? Amados irmãos, isso não é uma pergunta retórica. O que nós precisamos fazer para ser salvos? Nada. É pela graça. Mas uma vez que fomos salvos, o que nós precisamos fazer? Tu acredita nisso, velho? Então eu vou perguntar de novo, tu responde com mais convicção. Uma vez salvo, o que nós precisamos fazer? Um povo dedicado à prática das boas obras. Um povo que entende que foi comprado e agora tudo pertence ao Senhor. É uma das evidências da salvação. O problema é que as pessoas dizem: não, eu não preciso fazer nada para mostrar que eu sou salvo. A Bíblia discorda disso. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas quando você é salvo, você precisa fazer tudo. Você precisa dar uma resposta ao sacrifício de Cristo na cruz por você. A prática das boas obras é uma evidência de que você foi regenerado pelo Espírito Santo. Agora a gente vê na igreja, no dia a dia, uns crentes só tem nome de crente, é o famoso crente nominal. Que desgraça isso! É o crente que diz que é crente, mas não é. Fede, mas não cheira. Parece, mas não é. Ele vem para a igreja, ele senta, ele leva a palavra, depois julga ela, gostou, não gostou, critica o louvor, vai embora. Reclama da ceia. O pão estava muito grande, o pão estava muito pequeno, tinha que ter mais sucos, nós tínhamos gasto. Vem, julga o culto, vai embora. Nós precisamos ser um pouco dedicados. Paulo, a Escritura, nessa perícope está falando sobre a conduta cristã como um todo, e ele fala sobre o governo terreno, e logo após ele faz essas considerações sobre o governo eterno. Fala sobre a salvação, nos faz lembrar de coisas essenciais a respeito da nossa vida espiritual, nos faz lembrar que a nossa vida não é aqui, que a nossa salvação não está aqui. E parece que aqui no versículo, a partir do versículo 9, eu quero entrar no último ponto. Quero deixar você tranquilo, porque o segundo ponto foi o mais comprido. Mas a partir do versículo 9, nós temos o texto dizendo: evite, porém,
controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam, uma e uma segunda vez. Depois disso, rejeitam. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Havia pessoas aqui que, quando Paulo estava dizendo, quando a palavra de Deus ensina, sujeitem-se às autoridades. Entendam que as autoridades terrenas são estabelecidas pelo próprio Deus. E entendam que há uma salvação eterna para vocês. De que esse tempo que vocês estão passando nessa terra é apenas um exílio. A cidadania de vocês é de outro lugar. Depois de todas essas considerações que nós fizemos aqui, há pessoas que vão dizer, não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente depende sim da política, a gente depende sim do trabalho, a gente depende sim do dinheiro, a gente depende sim de tantas outras coisas, e não somente de Deus. O que a Escritura está nos ensinando aqui a respeito de partidos na igreja, e não partidos políticos, mas a ideia de ter partes dentro da igreja, é que deveria ser evitado essas controvérsias todas, genealogias, discussões, são coisas inúteis, sem valor, só causa divisão. A instrução é que as pessoas que fazem isso sejam advertidas, uma, depois duas, e então depois serem rejeitadas. Será que você não está caminhando por esse caminho de criar partidos dentro da igreja? Será que depois do que aquilo que nós pregamos aqui, que nós cremos como igreja, na palavra de Deus, você não sai por aí dizendo que é outra coisa, que não é bem assim? Será que você não chega em casa depois com a sua esposa e diz assim, não é bem assim como o pastor falou? Bom, se é o que eu estou falando, tranquilo, você tem total liberdade de discordar comigo. Mas se é a palavra de Deus, será que nós não estamos indo por esse caminho? Será que quando temos algum problema com alguém, ao invés de irmos conversar com uma pessoa, nós estamos fofocando nos corredores? Será que eu não deveria? Será que fazendo assim não estamos causando divisões? Não estamos criando partidos dentro da igreja? Aquilo que Paulo condena em 1 Coríntios 3, e ao longo de toda a carta de Coríntios, criando facções dentro da igreja. Se é algo diabólico, é algo demoníaco. Será que a nossa igreja vai ficar separada entre direita e esquerda nessas eleições? Será que depois das eleições nossos irmãos vão se olhar mais um na cara do outro? Será que por causa de coisas pequenas nós vamos dar lugar para desentendimentos? Será mesmo que o povo de Deus, que nós afirmamos que somos, será conhecido por isso, lembrado por isso? Será mesmo que faz sentido você, meu irmão e minha irmã, ficar falando mal dos seus irmãos ao invés de conversar com eles? Gente, deixa eu dizer algo aqui que eu já disse em outros momentos. Eu, como pastor, a porta do meu gabinete imaginário, que ainda não existe, mas a porta do meu gabinete está aberta para você. Se há alguma questão que você precisa conversar comigo, vem e fala para mim. Você não precisa falar para os outros. Há alguma coisa que eu fiz que você não concorda, que você acha que é errado, que você discorda, que você tem uma outra opinião, vem, meu irmão. Fala para mim, em nome de Jesus. Porque se eu estou errado e não entendi, você está sendo cruel. Se você entender, não me fala. Você não está sendo meu irmão, você não está me amando. Vem e me fala. Mas nesse corredor existem duas portas. Se você fechar a sua porta, eu não vou arrombar ela. Se você tem alguma coisa, vem e me fala. Que eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, não sejamos de partidos diferentes dentro da igreja. De partes diferentes dentro da igreja. Eu sou um com você. Cristo morreu por você, o sangue dele cobriu os seus pecados. Eu sou um com você. Até o final. Eu sou teu irmão. Me ajuda. Me ajuda a melhorar. Mas em nome de Jesus, não ceda à tentação de Satanás de ficar falando mal dos teus irmãos, ficar falando mal do pastor nos corredores da igreja. Porque se tem uma coisa que não fica só
entre as pessoas envolvidas na fofoca. Ainda mais quando se trata do pastor. Então assim, isso é inevitável. A minha porta está aberta. Se você tem alguma coisa, eu estou aberto para tratar. Agora, se você sair por aí falando mal de mim, se você não conversou isso comigo, se você sair por aí falando mal de meu irmão, se você não conversou com o seu irmão sobre isso, você está sendo cruel com ele. Você está destruindo a comunidade. Isso é pecado. Deus odeia isso. Nessa época desse texto, os rabinos judeus eles gastavam tempo pensando em genealogias imaginárias do Antigo Testamento. Eles desperdiçavam tempo com discussões intermináveis sobre o que pode ou não pode ser feito no sábado, por exemplo. São discussões tolas, inúteis, coisas que não vão nos ajudar a progredir e a avançar na nossa fé. Não vão nos encher do Espírito Santo para sermos usados, então, para que o reino de Deus avance. É claro que não é todo tipo de discussão que deve ser evitada, somente as inúteis, somente as fúteis. É muito fácil você identificar quando alguém está compartilhando com você ou quando alguém está simplesmente fofocando. Quando alguém está fofocando para você, ele vai dizer assim, ó, tu viu o irmão lá? Alguém tem que fazer alguma coisa. Está fofocando. Agora quando ele chega e diz assim, ó, tu viu o irmão lá? O que nós podemos fazer para ajudar? Aí ele está compartilhando. Aí ele está se envolvendo. Que a nossa igreja seja assim, em nome de Jesus. O conselho aqui, na Escritura, não é para se comprometer. Perdão, o conselho aqui é para nos comprometermos com a verdade. Não é a gente evitar toda a discussão, mas é se comprometer com a verdade. E se comprometer com a verdade, às vezes, vai nos levar a discussões, a discutir o que é certo e o que é errado. Vai nos levar a sentar e a falar isso é certo, isso está de acordo com a palavra, isso não está de acordo com a palavra. E aí, dane-se a opinião. Porque nós não somos movidos pelas nossas opiniões, meus irmãos. Essa igreja não pode ser movida pelas minhas opiniões, pelo pastor da igreja, pelos líderes da igreja. A igreja precisa ser movida pela opinião da palavra de Deus. Aliás, não é opinião, é a verdade. A Bíblia não dá uma opinião. A Bíblia diz. E o que ela diz é: assim diz o Senhor. É nisso que nós cremos. Então sim, teremos discussões, mas em nome da verdade, e não em nome de partidarismo, seja por política ou qualquer outra coisa. O conselho que nós temos da Escritura é nos comprometermos com a verdade, pois é a verdade que vai denunciar a mentira. Porque nós podemos ter muitas mentiras, e então escolher a menos pior. Mas a verdade é só a palavra de Deus. Então o nosso comprometimento é com a palavra. Há um caminho para seguir dentro da igreja. A carta de Tito aqui fala então que a pessoa que vive causando divisão, que vive indo contra a verdade, ela deve ser advertida uma vez, duas vezes, depois ela deve ser rejeitada. Porque ela mesma já se condenou pelo seu próprio pecado. Quantas vezes já foram exortados, ou seja, foram chamar a sua atenção a respeito do pecado? Mateus capítulo 18, o próprio Jesus vai ensinar sobre isso. Que é o texto que nós usamos como base para a comissão da nossa atualização de rol de membros da nossa igreja. Há muitos irmãos que nós vamos ir atrás. Há muitos irmãos no papel que serão desligados da nossa igreja. Há um caminho que é seguido. Mateus capítulo 18 nos ensina: se você vê o seu irmão pecar, você vai corrigir. Se ele se arrependeu, você ganha o irmão. Pronto. Acabou aí. Não precisa contar para mais ninguém. Se ele não se arrependeu, você vai com 2 ou 3 testemunhas e corrige ele também. Se ele se arrepender, pronto, vocês ganharam o irmão. Não precisa falar para ninguém. Pecado tratado não quer dizer que é pecado explícito, que é pecado denunciado, proclamado aos 4 cantos da igreja. Agora, se ainda assim não se arrepender, aí o caso ele vai para a igreja. E aí a igreja, então, confronta
o indivíduo. Se ele não se arrepender, ele é tratado como um pecador, um publicano. Alguém que nunca conheceu a Cristo. Porque alguém que conhece a Cristo vai se arrepender. Uma das marcas do verdadeiro crente não é ser perfeito, mas é o arrependimento. É o pronto arrependimento. É buscarmos melhorar. Não é ficar achando desculpa dos nossos pecados. Não é ficar achando terceiros como culpados, mas é nos arrependermos. Diante de tudo isso, meus irmãos, nós precisamos entender. Em primeiro lugar, é Deus que, em última análise, institui as autoridades e governo dessa terra. Todos os governos desse mundo, sem exceção, por mais poderosos que sejam, não passam de uma gota num vasto oceano comparado ao governo de Deus. Todos esses reinos passarão. Todos esses governos serão soprados como pó quando o nosso Senhor eterno se manifestar. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar que há um rei supremo. Há um rei supremo sobre as nossas vidas, sobre o universo, sobre cada canto, sobre cada centímetro, sobre cada milímetro do nosso universo. Há um rei que diz: isso é meu, e é ele que detém um verdadeiro governo, e em sua mão ele traz a eterna salvação. É nisso que os nossos olhos devem estar fixados, e não nas coisas dessa terra. Somos peregrinos aqui. Cantamos: essa terra passará, mas o teu amor não mudará. E é por isso então, Jesus, que nós temamos. Em terceiro lugar, qualquer pessoa que pregar ou tentar nos convencer de que as nossas vidas dependem de candidatos ou de qualquer coisa dessa terra, ou que a igreja precisa de um partido político, precisa ser exortado e ser levado a olhar a Cristo mais uma vez. É nele que nós fincamos a nossa dependência. É dele que depende a nossa vida. Amém? Nesse momento, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é uma ordenança deixada pelo próprio Jesus. Jesus deixou para a sua igreja duas ordenanças: o batismo, que é o rito que marca a entrada na família de Deus, e a ceia, que marca a permanência na família de Deus. Sempre, no momento da ceia, nos vem a seguinte questão: quem pode participar da ceia? Pois bem, não sou eu que digo isso, é a própria Bíblia que afirma. Nós cremos no assim diz o Senhor, não no nós achamos tal coisa. Assim diz o Senhor. Mateus capítulo 26, nós vemos Jesus na última ceia com os seus discípulos. Ele parte o pão e diz: esse é o meu corpo, que é oferecido em favor de vocês. Então ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Nós vemos esses dois elementos, esses dois símbolos sendo usados para retratar então o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus. A aliança que Ele fez conosco. Quem pode participar da ceia então? É quem crê no que a ceia significa. Quem pode participar da ceia é quem crê no que a ceia significa. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Pois bem, o que a ceia significa então? Você sabe dizer isso? A ceia, ela aponta para três tempos. Ela aponta para o passado, ela aponta para o presente e ela aponta para o futuro. Ela aponta para o passado porque nós que celebramos a ceia, nós cremos que em algum momento da nossa história até aqui, Cristo nos encontrou. Nós somos regenerados pelo seu Espírito Santo. Há o selo dele em nossos corações. Você crê nisso? Cristo o encontrou. Cristo te achou, Cristo te resgatou da podridão dos teus pecados. A ceia significa isso. A ceia também aponta para o presente. Por
Porque a ceia aponta, então, que nós continuamos crendo no que Cristo fez por nós. Continuamos vivendo, lutando para viver de acordo com os seus ensinos. Não é uma coisa que ficou no passado. Não é uma coisa que um dia eu vivi Jesus. Hoje eu vivo assim, mais ou menos. Não, hoje eu continuo respirando Jesus. Hoje eu continuo lutando pelo Evangelho. Hoje eu continuo dedicando minha vida a Cristo. Hoje eu continuo me arrependendo dos meus pecados. Quando Paulo, em Coríntios, vai ensinar sobre a ceia, ele vai dizer: cada um examine-se a si mesmo. E então depois, participe da ceia. Coma do pão e tome do cálice. Nós cremos que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Se nós formos pensarmos sobre dignidade, ninguém é digno. Calvino disse certa vez que a nossa indignidade, a consciência da nossa indignidade de participar da ceia, é justamente o que nos torna dignos, porque cremos que nós precisamos de Jesus. Então você chega aqui hoje pensando: não sei se eu participo da ceia ou não. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que eu fui alcançado pelo seu Espírito Santo. Eu creio que eu sou salvo. Mas eu não sei se eu participo porque eu pequei. Pois bem, o seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus. Há perdão para você essa noite. Há graça disponível para você essa noite. Jesus te trouxe aqui para renovar a sua fé. A ceia aponta para o presente porque faz a gente enfrentar e lidar com os nossos pecados hoje, não só no passado. A ceia aponta para o presente porque ela também nos ensina a olhar para o lado, para os nossos irmãos. Será que há, dentre nós, relacionamentos quebrados, que precisam ser consertados? Será que há perdão que precisa ser pedido? Será que você precisa perdoar alguém? Ou será que Deus não está incomodando você para falar com alguém, para edificar a vida de alguém, e você está dizendo: não tem nada a ver com isso? Você está igual o Caim depois de matar Abel. Será que eu sou responsável pela vida do meu irmão? Bom, ele é teu irmão? É claro que sim. Pois bem, esse é o momento de se arrepender também por negligenciar o corpo. Ore nesse momento, peça a Deus que Deus ministre em seu coração, que Deus o faça entender. Que se há algo que precisa ser consertado, que se há algo que precisa ser confessado a Deus, esse é o momento. Faça isso. Peça perdão ao Senhor. Peça para que a graça dele o alcance. Há perdão para você, irmão. A ceia também aponta para o futuro, porque nós cremos que aquele que morreu e ressuscitou por nós vai voltar para nos buscar. Logo, quem pode participar da ceia? Quem crê que Jesus o encontrou, quem vive para Jesus e quem tem a maior esperança da sua vida é que Jesus vai voltar para buscar. É aquele que crê que a esperança da vida não está nessas coisas, mas está em Cristo Jesus. Está no governo que dá nessa terra. Está no governo eterno. Assim, nós vamos cantar. E enquanto cantamos, eu vou descer aqui. Você pode vir aqui à frente então e pegar os elementos para juntos participarmos da ceia. Quero convidar vocês a se colocar em pé. E eu quero orar com você e então nós iremos cantar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor esteja testificando essas coisas em nosso coração. Ó Deus amado, nos ajuda a entender que nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, deveres com o governo dessa terra. E nos dê a sabedoria, ó Deus, para honrarmos isso. Enquanto estamos aqui, enquanto somos ainda cidadãos em parte dessa terra, nos ajuda a honrar isso. Eu te peço, em nome de Jesus. Mas que a nossa esperança última esteja no governo eterno, no Jesus Cristo que vai voltar para nos buscar. Deus amado, em nome de Jesus, que possamos nos lembrar do momento em que cremos em Ti, que possamos nos lembrar do momento que o Senhor nos alcançou com o Teu Evangelho, do momento que o Senhor tocou os nossos corações, e que hoje a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor seja renovado.
Sejamos um povo dedicado à prática das boas obras. Que as nossas boas obras, que o nosso trabalho para o Senhor não seja um acidente, não seja uma exceção, mas que seja a nossa vida. Em nome de Jesus. Que possamos celebrar a ceia, crendo, entendendo que sim, o Senhor sofreu em nosso lugar, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, e o Senhor vai voltar para nos buscar. Então, com alegria, mesmo que com lágrimas nos olhos por conta do pecado, mas com um sorriso no nosso rosto, nós queremos celebrar a ceia, porque o Senhor venceu, e a tua bondade e o teu amor foram derramados sobre nós. Em nome de Jesus, enche o nosso coração com essa alegria, e que nós não estamos mais perdidos. E que aqueles, ó Deus, que não vão participar da ceia porque ainda não creem, porque ainda não foram alcançados por Ti, eu peço nesse momento que o Teu Espírito Santo esteja alcançando seus corações. Que Teu Espírito Santo esteja salvando pessoas nesse momento, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja regenerando pessoas nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Chama os Teus. Chama aqueles que Tu tem preparado no coração. Chama para perto de Ti, em nome de Jesus. Que ao celebrarmos a ceia, estejamos declarando a nossa fé e a nossa dependência no Senhor. Que as verdades que iremos cantar não sejam apenas palavras da nossa boca, mas sejam um brado do nosso coração. Em nome de Jesus. Mas agora
nós cremos que esses elementos que nós temos em nossas mãos são apenas pão e apenas suco. Não há nada de sobrenatural nesses dois elementos que você segura. O poder está naquilo que ele representa. O poder está na consciência do que Cristo fez por nós. Há alguém aqui essa noite grato, verdadeiramente grato, pelo que Cristo fez na cruz por nós? Levanta suas mãos, por favor. Levanta a mão. A irmã Bianca levantou a mão primeiro, então eu gostaria de pedir que a Bianca orasse, agradecendo a Deus, louvando o nome dele, pelo corpo de Cristo. O corpo dele que foi moído em nosso lugar. O corpo que recebeu o castigo que era nosso. Toda a ira de Deus foi derramada sobre o corpo de Jesus. Era para ser nós. Irmã Bianca, uma oração objetiva, louve e agradeça a Deus por esse corpo. Ó Senhor Jesus, nosso Pai amado, Senhor, graça te damos, Senhor, e te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque era para nós estarmos, Pai. E o nosso corpo ter sofrido lá, Pai, mas foi o Senhor que esteve por nós, Pai, por cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua salvação, Pai. Te agradecemos por tudo, somos gratos a ti, Senhor, pelo teu corpo naquela cruz. Em nome de Jesus, amém. Amém. O corpo de Cristo recebeu toda a ira de Deus. A Bíblia nos ensina que é o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que cobre, que nos purifica do nosso pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos ensina que se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Cristo nos cobre, nos purifica dos nossos pecados. Eu gostaria de pedir para que de forma voluntária a irmã Rebeca orasse, louvando e agradecendo a Deus pelo sangue que foi derramado no nosso corpo. Participemos então juntos da ceia do Senhor. Senhor Deus e Pai, clamamos a Deus que o Senhor use esse símbolo, esse memorial, para fortalecer a nossa fé. Não porque o símbolo em si tem poder, mas porque nesse momento nós estamos aqui, relembrando o que o Senhor fez por nós. Ah, Deus amado, fortalece a nossa fé. Mantenha os nossos olhos fixos no Teu amor, a Tua bondade, os Teus planos para as nossas vidas. Que possamos buscar, lutar todos os dias para viver a Tua vontade. E louvamos a Deus, porque como igreja nós temos a liberdade de celebrar isso. E eu peço em nome de Jesus que aqueles que ainda não entenderam que o Senhor é a própria vida, que o Senhor esteja abrindo o coração deles, em nome de Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Irmãos, convido vocês a se sentarem por um momento. A razão da nossa igreja existir é para que o reino avance. E isso vai muito além de nós. A igreja, o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Nós temos hoje um casal de amigos que está nos visitando a Eliana, o Gui e a Kelly. E eles moram na Faculdade Batista Pioneira, em Juí. O Gui está no 3º ano da faculdade, tem um sonho, chamado para ser pastor de igreja. A Kelly
já se formou, e aí agora voltou, porque o marido está estudando lá, então agora voltou a morar lá. Mas irmãos, eu gostaria que nós como igreja orássemos por eles nesse momento. O nosso estado precisa de bons pastores. E eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Eu quero convidar alguém e a Kelly vir aqui à frente. Eles não sabiam disso. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé para nós orarmos por eles. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos experiência com a igreja unida. Há muitas igrejas ruins espalhadas por aí. E muitas vezes porque tem pastores ruins. Hoje nós temos aqui um futuro pastor de igreja. E eu gostaria que nós, como igreja, estivéssemos orando pela vida deles. Que Deus derrame graça, sabedoria sobre eles, para que eles também sejam usados por Deus, para que o reino do Senhor Jesus avance. Amém? Quero convidar o nosso bando para vir aqui à frente, orar por eles, e após a oração, então, nós estamos dispensados. Estarei lá na porta, feliz, parceiro da vida, e dar um abraço sobre vocês. Oremos então. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor proporcionou para nós. Pai, obrigado pela tua graça salvadora, obrigado pelo teu amor derramado na cruz do nosso Senhor Jesus. Isso é digno de louvor, Pai. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor por essa verdade, Pai, por esse amor, Pai, grandioso, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Pai, o Senhor continua derramando, que o teu reino continue avançando, Pai. Porque a tua igreja, ela não tem fim, Pai. Ela não vai terminar aqui, nem com o governo que vier ou os governos seguintes, ó Pai. A tua igreja, ela é eterna, Pai. O teu reino é eterno, Pai. E a tua palavra, Pai, não cessa nunca, Pai. Continua também a tua palavra, Pai, sobre a vida do Guilherme, da Kelly, Pai, que estão aqui hoje, Pai. Por algum propósito, o Senhor trouxe eles aqui para serem edificados, para serem constrangidos, para serem fortalecidos pelo Senhor, Pai. O Senhor continua, Jesus, derramando da tua graça, Pai, sobre a vida do Guilherme, da Kelly, Pai, para que eles possam, Pai, honrar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Pai. Levar a tua palavra, Pai. Que privilégio, Pai. Que alegria, Pai, falar do teu amor, Pai. Que nós possamos, ó Deus, continuar com os olhos fixos. Que eles possam, Pai, continuar com os olhos fixos em Cristo, até o fim, Pai. Perseverar até o fim, Senhor. Esse que receberá por outra vida, Pai. Aquele que permanecer fiel e justo à tua palavra, Senhor. Abençoa eles cada vez mais com seus propósitos, seus sonhos, Pai, de família, Pai, que eles continuem sendo bênçãos na vida do outro, Pai, que eles possam até vir algum dia aqui pregar, Pai, que a gente possa se lembrar dele e orar por eles, Pai, na faculdade, Pai, seja como for, sabendo, Pai, que o Senhor vai usar ele para levar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça, Pai, toda a faculdade batista, Pai, que tem se empenhado a construir e edificar bons pastores, ó Pai, que a tua palavra seja fiel e verdadeira na tua faculdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, meu Deus, ser quebrantados sempre, Pai, ser humilhados sempre, Pai, pela tua palavra, que Jesus venha ser pleno na vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É assim que a igreja abraça esses dois aqui, Pai, reconhecendo, Pai, que eles serão chamados pelo Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos seus corações, dando para ele, Pai, ousadia do Espírito, Pai, sabedoria e discernimento, aonde quer que eles forem, aonde quer que o Senhor os leve, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça, Pai, eles